Essa é a nossa quarta aula do curso de Matemática Financeira, que também estará dividida em 4 partes. Nessa unidade, estudaremos situações bancárias, como programar o dinheiro para realizações futuras, como calcular os juros do cheque especial e a taxa de juros de investimento. Começando a análise das fórmulas que iremos utilizar para resolver os problemas, temos a do valor futuro para aplicações, onde o valor futuro é igual ao valor dos depósitos, que multiplica esse colchete, onde temos esse parêntese, 1 mais i, no caso i é a nossa taxa, elevado a n, que é o período, menos 1, tudo isso dividido por i, que é a nossa taxa. Perceba que, para quem viu a aula 3, é bem semelhante à fórmula do parcelamento para juros compostos. Então, só que lá nós tínhamos o valor presente e aqui nós temos o valor futuro. E aqui, ao invés de parcelas, nós temos o valor dos depósitos. Então, se você viu a terceira aula e entendeu bem aquela fórmula, vai absorver essa bem também. Também estudaremos os métodos de amortização da dívida, no caso, o saque e o price. O saque é o sistema de amortização constante. Caracteriza-se por suas parcelas apresentarem um comportamento decrescente. É um sistema muito utilizado para o financiamento de compra de imóveis. Então, olha, é muito comum no Brasil, quando se compra um imóvel, no caso um apartamento, uma casa, que a parcela vá diminuindo ao longo dos anos. E o price é o sistema francês de amortização. Tem como característica suas parcelas serem iguais. Tem maior aplicação em financiamentos de veículos, assim como quando você compra móveis, quando você compra eletrodomésticos, você tem um parcelamento com valores iguais ao longo do tempo. Por exemplo, quando você compra algum bem que é dividido em 10 vezes e esse bem custou R$1.000, então você vai pagar 10 parcelas de R$100, totalizando os R$1.000 como valor futuro, tá certo? O valor total daquela compra. Então, eu tenho sempre valores iguais ao longo do tempo. E aqui nós temos as fórmulas para calcular essas variáveis de cada um desses métodos de pagamento. Então, olha, para o saque, o sistema de amortização constante, a amortização ela é igual ao valor presente dividido por n, que é o tempo. Tá certo? A amortização aqui, só para esclarecer, ela é o pagamento do valor principal. Então, como exemplo, se você pega R$1.000, obviamente você vai ter que devolver os R$1.000, não é isso? Que você pegou emprestado. Então, a devolução desse valor principal, ao longo do tempo, a gente chama de amortização. Tá certo? Só que, obviamente, você não vai pagar só o valor principal, você vai pagar também os juros, não é isso? Então, os juros, tá aqui, olha, eles são iguais ao valor da dívida multiplicado por i, que é a taxa. O valor das parcelas, nós temos que é a soma da amortização mais o valor dos juros. E a dívida, ela vai ser calculada levando em consideração a dívida no momento passado menos a amortização. Vocês vão entender quando a gente fizer um exemplo. E agora vamos para as variáveis do sistema price. As parcelas. Como é que eu calculo o valor das parcelas? Eu tenho que as parcelas são iguais ao valor presente, que multiplica a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, que é o período. Tudo isso dividido por 1 mais a taxa, também elevado ao período, menos 1. O valor dos juros, ele é o valor da dívida vezes a taxa. A amortização é o valor da parcela menos os juros. E a dívida é a dívida no momento passado menos a amortização. Mais uma vez aqui repito, quando fizermos os exemplos vai ficar bem claro. E por fim temos o método hamburguês. O método hamburguês é um método de cálculo dos juros a serem cobrados ao final de um período
de 30 dias para conta garantida ou cheque especial. E temos essa fórmula aqui. Então, olha, quando você utiliza um limite da sua conta bancária, que estava em zero, então você tem um limite lá, que o banco lhe oferece, vai ficar negativo, né? Então, aquilo é o nosso famoso cheque especial. Então, olha, aqui eu tenho que os juros a serem pagos serão iguais à taxa, que é cobrada pelo banco, mais o imposto sobre operações financeiras, tá certo? E esse valor é multiplicado, o x aqui, ó, pela somatória do saldo devedor vezes a quantidade de dias que esse saldo ficou lá negativo, tá certo? Então, ao realizar as contas utilizando essa fórmula, você vai obter justamente os juros do cheque especial. Muito bem, agora vamos para as próximas aulas com os exercícios.